Olá, 7 de setembro de 1822, segundo relatam os livros de história, o imperador, até então príncipe regente, Dom Pedro I, gritou às margens do rio Ipiranga: independência ou morte. E esse é um tema que comemoramos agora na Semana da Independência do Brasil, dia 7 de setembro, e certamente permeia a vida de todo mundo, acredito que a sua também, e talvez você se sinta assim, diferente nesse período, né, nessa época, não apenas pelo feriado, mas por tudo aquilo que a independência do Brasil representa para a gente, assim como a independência de vários outros países que estavam no domínio de grandes nações, como Portugal, Espanha, Inglaterra e por aí vai. Mas eu queria falar para vocês a respeito de uma outra situação. E o que eu queria trazer para vocês hoje é dependência ou morte. Ou nós somos dependentes ou nós morremos. Porque independência é algo que nos leva à morte e nos leva ao caos. E eu quero falar para você a respeito de uma história que a Bíblia nos conta. E a Bíblia nos conta que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles quiseram ser independentes. E o Senhor Deus disse assim para eles: vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E então eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a partir daquele momento, conforme o próprio Senhor Deus já havia dito, eles morreram. Eles passaram a viver debaixo de uma maldição, a maldição de morte, provocada pelo pecado ou o ato de rebeldia deles contra Deus. A partir daí, todos os seres humanos são pecadores. O apóstolo Paulo vai nos dizer que todos pecaram e não há um justo sequer. Todos carecem da glória de Deus. Todos se desviam dos caminhos do Senhor. Todos buscam a morte. Então ninguém, por vontade própria ou por sua própria independência, busca ao Senhor. Ninguém quer ir até Deus. Essa é uma verdade. Esses são os caminhos de morte. Esses são os caminhos da independência. Mas a Bíblia também nos relata que o Senhor Jesus, como Filho de Deus que nasceu como homem, viveu entre nós, ele foi pregado na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue e ele morreu porque absorveu sobre ele a condenação pelos pecados dos seus, pelos pecados do povo de Deus, povo esse que tem o seu nome escrito no livro da vida antes que o mundo houvesse sido criado. Então é algo maravilhoso. Eu quero que você pense nisso, que Jesus ele derramou o seu sangue para que eu e você pudéssemos perder a nossa independência e pudéssemos agora ser totalmente dependentes dele, do Senhor Jesus e dos méritos de Cristo Jesus. Ou nós passamos então a crer em Jesus como Senhor e Salvador e depender exclusivamente dos méritos de Cristo na cruz do Calvário, ou dependemos disso para viver e viver eternamente com o Senhor, ou certamente viveremos a morte eterna. Nós cremos que a Escritura, ela nos diz isso, né? Por isso nós cremos, a Bíblia nos diz isso, que o Senhor um dia ressuscitará todos os mortos. Todos que morreram fisicamente serão ressuscitados. Tanto os que morreram crendo em Jesus, quanto os que morreram sem crer em Jesus como Salvador. E a Bíblia também nos diz que quem morreu crendo em Jesus como Senhor e Salvador, esse vai estar num novo céu e nova terra após a ressurreição com Cristo Jesus. E estaremos em corpo físico, ressuscitados, corpos glorificados. E aqueles que morreram sem Cristo, eles estarão no lago de fogo, que seria um upgrade do inferno, e lá serão trancados pela eternidade em corpos transformados, imortais a partir de agora, só que vivendo uma morte eterna. Você consegue compreender que ou você se torna definitivamente dependente de Cristo para a vida, ou você continua sendo independente e caminha para a morte? A independência não é algo que cabe na fé cristã, porque a fé cristã, a fé genuína,
aquele que quer de fato viver como um discípulo de Cristo Jesus, esse passa a depender exclusivamente de Cristo e daquilo que ele fez por nós. Eu não sei como que está a sua vida, eu não sei quais são os seus dilemas pessoais, os seus dilemas ou as suas dores ou as suas lutas, de repente na saúde, de repente na família, de repente são lutas financeiras. Eu não sei como você tem vivido, mas eu quero te perguntar, onde você tem depositado a sua esperança? Onde está o seu socorro? Onde está o local que você repousa seguro? Se esse local não for Cristo, se esse local não for o Senhor, Criador dos céus e da terra, você está dando claros sinais de que você vive uma vida de independência. Esse tema é um tema que abrange até a área financeira, né? Hoje se fala muito em independência financeira. E eu confesso para vocês que eu não quero ser independente nem financeiramente, porque eu entendo que tudo que eu tenho é o Senhor que me dá. Eu entendo que Ele, como Deus Criador de todas as coisas, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele é o dono de todo o dinheiro, de toda a prata, de todo o ouro. Então Ele me dá aquilo que eu preciso ter para o meu sustento e eu sou extremamente grato por isso, irmãos. Eu quero desafiar você a depositar toda a sua confiança de vida no Senhor Jesus, sendo completamente dependente dele. Portanto, o nosso lema agora não é independência ou morte, mas é dependência ou morte. Deposite sua confiança no Senhor, ore ao Senhor, creia nele, creia em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero que você raciocine que os nossos primeiros pais, como eu disse, eles pecaram e que a nossa dívida diante de Deus ela era impagável por nós mesmos, ou ela continua sendo impagável por nós mesmos. Mas Jesus ele pagou essa dívida em nosso lugar, para que a gente seja infinitamente dependente dele. Então essa ideia de que nós precisamos ser independentes e que não devemos depender de ninguém, ela não é uma ideia correta biblicamente pensando. Porque biblicamente pensando, nós sempre precisamos depender de alguém. E o alguém mais importante é Cristo Jesus. A dependência verdadeira e genuína que nos conduz à vida é a dependência da graça de Deus, dos méritos de Cristo e do nosso relacionamento com Ele. Conserte a sua vida, conserte o seu jeito de viver e comece a viver como um dependente verdadeiro de Cristo Jesus. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Até logo.